todos muito bem-vindos para mais um Trocando Ideias Espíritas, um programa que tem como proposta um bate-papo descontraído acerca de um tema relevante e importante para a doutrina espírita, né? Um título, um tema, enfim. Nós, mais uma vez, estamos muito felizes de estarmos aqui por mais essa oportunidade de divulgar e falar um pouco sobre a doutrina espírita. Antes de começar a montar a nossa já tradicional bancada virtual, eu gostaria de convidar todos a se inscrever no canal do YouTube da Federação Espírita do Estado de Alagoas, da FEAL TV, né? Acompanhar os vídeos. Se você estiver ouvindo pelo YouTube e quiser ouvir o áudio apenas, tá lá também o Trocando Ideias no Spotify. Se você estiver no Spotify e quiser acompanhar, as imagens vêm para o YouTube. No Spotify, o programa é só pesquisar Trocando Ideias Espíritas que você vai encontrar. Certo? Dito isso, eu vou iniciar convidando a nossa querida Ari, a nossa Ariadne Moura. Boa tarde, Ari. Tudo bem? Olá, queridos e queridas. Boa tarde. Boa tarde, né? E sejamos todos nós muito bem-vindos, né? Dando continuidade a esse ciclo, né? De trocando ideias. Sempre um prazer estar com vocês. Muito bom. E continuando, eu queria chamar o nosso querido Anderson Manuel. Olá, Anderson. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos aos estudos. Vamos embora. Convidar a nossa Letícia Moraes. Boa tarde, Léo. Você Seu áudio está com o áudio desligado. Desligado. Ela fica muito nervosa. Ela fica muito nervosa, né? Eu fico. Mas boa tarde. Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos. E por fim, o nosso querido Josias Soares. Boa tarde, Jô. O vídeo do Josias não estava muito bom. A gente estava até Olá, amigos. Que bom estarmos juntos para esse bate-papo sobre o livro que é o Espiritismo. É uma alegria estar junto de novo. Jô, o talento está com atraso. Acho que sua internet não está muito legal. Mas se estiver gerando algum tipo de dificuldade na hora do programa, a gente tira você de tela, tá bom? Então, gente, nós vamos aqui iniciar, né, o nosso programa de hoje, informando a todos que a proposta inicial do Trocando Ideias, nesse momento, é fazer uma análise do livro O que é o Espiritismo, de autoria de Allan Kardec. E é sempre importante dizer, a gente sempre dá dois recados muito importantes. O primeiro é que nós não temos o objetivo de esgotar aqui nenhum assunto, né? A proposta é uma troca de ideias, um bate-papo descontraído. E no segundo momento é que nós estamos fazendo uma análise da obra sequenciada. Ok, você pode... Está bem atrasado, Josias. Ele recebeu agora a informação. Né? Ele recebeu a informação agora, eu vou remover ele de tela. Então, assim, a gente não tem o objetivo de esgotar o assunto, como eu estava falando, me perdi um pouco aqui. E também não temos... o estudo ele é sequenciado, a gente tem analisado a obra de maneira sequenciada, então, se você tiver interesse de acompanhar, volta lá, esse é o quarto programa, acredito que sim. Esse é o quarto programa. Se você tiver interesse, volta lá, assiste os episódios anteriores. Se não, fica aqui com a gente e acompanha aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa, você também pode deixar os comentários aqui, pode deixar uma mensagem para a gente e ela vai ser lida assim que possível, lida e comentada por todos nós. Então é isso, vamos iniciar o nosso estudo. O que é o Espiritismo? Quem é que inicia fazendo a leitura? Todas as vezes a gente combina e eu me esqueço. Eu sei que eu sei a fala de Kardec. Então, o Anderson, quem ficou com o Anderson? Visitante, o Anderson. Visitante. Ok, então vamos lá. O homem pode enganar-se, deixar-se iludir, sem por isso
seja louco. Pergunta do visitante, que no caso é o crítico, né? Uhum. Falai com clareza, dizei logo, como tantos outros, que isto é moda que durará certo tempo. Mas deveis admitir que um passatempo que em alguns anos tem conquistado milhões de partidários em todos os países, que conta entre os seus adeptos sábios de toda ordem, que se propaga de preferência nas classes mais esclarecidas, é mania singular que merece ser examinada. É isso aí, essa foi a resposta. Sempre consubstanciando as ideias que nesse ciclo, né, de fala, Kardec vem colocando, que de fato cada princípio lançado, cada ideia projetada, ela agora necessitaria de um exame mais acurado, né, de algo mais concreto, para que todas essas dúvidas, essas inconstâncias, elas fossem por si só caindo por terra. Então, dando continuidade a esse ciclo, em outras palavras, ele nos traz essa ideia, né, de início. O que eu achei interessante aqui, assim, é tentando seguir a linha de raciocínio da proposta da obra, né? Um primeiro argumento, e até Kardec ele já se defende antes mesmo de ser acusado. Então, isso me passa a impressão que esse diálogo, na verdade, que Kardec minimamente já tomou conhecimento de alguns comentários desse crítico em especial que está mandando essa pergunta. Então, antecipadamente, ele já faz a defesa de que o espiritismo não seria, né, uma fábrica de loucos, como a gente comentou lá no episódio 03, não é isso? Então, assim, ele já faz essa defesa. O crítico agora, ele vai perguntar, dizendo, não, você não precisa necessariamente estar louco. Você pode ter se enganado, ter se iludido. Isso é uma possibilidade. E Kardec ele responde, né, pedindo sempre clareza, e é interessante como o Kardec ele tenta sempre ser muito claro com relação aos contraditores. E ele diz, isso daí, alguém está dizendo que isso daí pode ser uma moda, que vai durar certo tempo. Mas, assim, um dos argumentos que ele utiliza é que todos os dias, e de fato, a doutrina espírita, Kardec começa a codificar a doutrina espírita na França. As primeiras manifestações espíritas, né, de espíritos que foram catalogadas, elas se iniciaram lá nos Estados Unidos. Então, o fenômeno cruzou continentes, voltou continentes, e basicamente o que a gente vê é uma expansão ainda hoje. Cada vez mais a gente vê pessoas que analisam, estudam e chegam a conclusões que são trazidas pelo Espiritismo. Isso é um fato. Então, assim, obviamente que para nós hoje é fácil entender que o Espiritismo não é uma questão de moda, é uma convicção, é uma ciência, é um estudo. Mas na época era algo muito novo. Então era normal que as pessoas acreditassem que fosse algo que iria passar algum tempo, essa história da mesa que gira, essas brincadeiras, mas que logo iria surgir uma outra questão de interesse e as pessoas iriam esquecer. E, obviamente, Kardec estava certo, né, na resposta que deu nesse item que a gente leu. Alguém quer comentar mais alguma coisa ou a gente pode seguir? Por mim, pode seguir. Podemos seguir. Vamos embora, vamos continuar. Tenho minhas, no caso crítico, né? Tenho minhas ideias a respeito, é verdade. Mas elas não se acham tão absolutamente firmadas que eu não consinta em sacrificá-las à evidência. Já vos disse de outra vez, Senhor, que tereis certo interesse em me convencer. Confesso-vos que devo publicar um livro em que me proponho demonstrar ex professo a minha opinião sobre o que considero um erro. E como esse livro
deve ter grande alcance, dando um golpe certeiro no espiritismo, eu deixaria de publicá-lo, caso ficasse convencido da realidade da vossa doutrina. Eu vou só parar para fazer uma análisezinha rápida aqui sobre a figura desse crítico, né? Obviamente que ele é um anônimo, ou pelo menos foi um anônimo, ele não foi identificado no que é o espiritismo, mas aqui a gente tem algumas análises interessantes a se fazer. Primeiro, é que o crítico, ele era um escritor. Ele está para publicar um livro, ou pelo menos iria publicar a primeira obra. Coisa que eu não acredito que seria a primeira obra. Uma vez que ele afirma que o livro ia ter grande alcance, né? E que iria alcançar boa parte das pessoas. Então, daqui a gente já subentende que era um autor e que era uma pessoa conhecida. Era uma pessoa conhecida. Já que não, para um anônimo publicar um livro e ter a certeza de que essa publicação tem grande alcance, a gente sabe que é muito complicado. Né? Geralmente, um autor desconhecido, ele lança o livro, as pessoas começam a ler, começam a comentar entre si, e naquele boca a boca as pessoas vão comprando e ele vai abrangendo mais as camadas que ele vai alcançando. Obviamente, antes do livro ser publicado, ele já fala aqui que vai ter um grande alcance. Então, a gente já entende que trata-se de alguém conhecido, né? E muito prepotente também, né? Porque ele já disse que, como resultado da obra, vai ser um grande golpe para a doutrina, não é isso? Eu já vejo por um outro prisma, Eduardo. Eu já vejo que... eu não vou nem agora adentrar no espiritismo, né? Mas quando as manifestações elas começam a chamar a atenção no mundo inteiro, inclusive na França, na Europa de forma geral, e ela é vista como uma diversão, como uma coisa de pouco valor, e mais tarde, dentro destas linhas espiritualistas, surge o espiritismo, tentam colocar o espiritismo nessa bacia espiritualista, e dentre elas, essa bacia da diversão, vamos dizer assim, né? Eu digo uma bacia, né? Ou seja, você bota tudo junto. Aqueles que fazem por diversão, para brincar, para se divertir e tudo mais. E nesse meio surge o espiritismo. O espiritismo ele vai ser muito criticado, né? Por várias linhagens. Pessoas inteligentes, assim, teoricamente, que escreviam e publicavam, eles tinham muitas críticas ao espiritismo, né? Muito. Se você for prestar atenção, aqui uma das posturas que eu acho incrível no Kardec é que as perguntas do crítico ele está muito arraigada de subjetividade, mas em nenhum momento o Kardec usa algum termo técnico para mostrar que ele não leu sobre o espiritismo, que ele não tem conhecimento de causa. Não, ele vai levando dentro do ritmo do crítico. E eu vejo que o crítico ele se alinha a essas pessoas, a esses críticos mesmo, né? Dessa manifestação que tenta, de alguma forma, colocar espiritismo e essa vulgarização do fenômeno mediúnico na mesma condição. Quando ele diz que vai ser de grande sucesso, é porque era comum na sociedade parisiense ter muita crítica ao espiritismo. Conversa com mortos, conversa com isso. Então, eu acho que ele viu ali, ele teve o tato que qualquer coisa que falar mal disso daí, isso vai ter sucesso. Pelo menos é o que eu li uma vez ali na reportagem da Mari Del Priore, e quando eu vejo os distratores do espiritismo no Livro dos Médiuns. Então havia uma gama de vamos dizer assim, de linhas de pensamento que criticavam o espiritismo. Aí nós temos uns críticos mais ferrenhos, né, que nós damos nome como Lambroso, que mais tarde vai voltar atrás. Um cara mais ponderado é o William Crook, que depois ele vai chegar a conclusões positivas, né, sobre o espiritismo. Então, quando ele diz aí que vai ser de grande valia, ele diz, olha, dentro das minhas percepções do que eu vou escrever, eu vou vender muito, porque as pessoas querem escutar críticas sobre vocês. Tá entendendo? Não é bem assim, sei lá, uma percepção muito subjetiva também minha, né? Eu percebo que ele era um representante dessa turma crítica aos fenômenos mediúnicos, não vou nem dizer o espiritismo,
que para ele, fenômeno mediúnico e espiritismo é a mesma coisa, né? Espiritismo era a mesma coisa. E, tá entendendo? Então, assim, eu vejo ele como representante dessa turma. Olha, tem uma turma que só quer escutar negatividade sobre o espiritismo. Não é à toa que você vê legistas como Lombroso, que tinha estudos, tinha teses, ele tinha teses publicadas. Quando o Lombroso falava, as pessoas, hoje, as ideias de Lombroso, elas são vistas como preconceituosas. Enfim, tem um monte de críticas ao Lombroso, mas para a época, ele estava perfeitamente alinhado à produção científica e àquela bagagem de conhecimento que chegou até a humanidade até ali. E o Lombroso desceu a lenha no espiritismo. Não, isso aí não tem nem pé nem cabeça. E é interessante até aqui perceber que em nenhum momento eles dão um sinal de uma leitura prévia sobre o espiritismo. Verdade. Né? E eu acho magnífico também de Kardec que ele diz, olha, meu filho, você sabe o que é perispírito? Você sabe o que é isso? Ele poderia fazer isso, né? Você sabe o que é isso? Então, assim, como é que você está criticando uma coisa que você não sabe? Mas não, Kardec sempre de forma ponderada vai delimitando espaços e limites, né? Então eu vejo ele como representação desses grupos de crítica ao espiritismo. Perfeito. Alguém mais a gente pode seguir? Podemos seguir, né? É 30 CH. Ô, Ari, tá tendo um barulho, um ruído aí, de alguém conversando, alguma coisa. Por isso que eu tirei seu som. Por isso que eu tirei seu som. Ah, Viu? é o anterior, né? Pronto, agora pro próximo. Tem um, Agora. eu sentiria muito, Senhor, que ficasseis privado do benefício que vos pode proporcionar um livro, que deve produzir tanto efeito, além disso, não tem interesse algum em impedir a sua publicação. Ao contrário, desejo que ele nos servirá de prospecto e de anúncio. É a continuidade, né, da ideia anteriormente lançada, que de fato o objetivo de Kardec ali naquele momento não seria o de contradizer aquelas ideias, nem de obstacularizar, mas tão somente de dizer, né, que se caso o livro tivesse essa grande circulação e essas ideias que ele ali estava, o crítico ali naquele momento estava lançando, tivesse eficácia, veemência, que ele fosse de fato publicado. Então, em nenhum momento há essa oposição propriamente dita, até porque não é o objetivo. Então, somente a forma, né, de Kardec conduzir esse diálogo que demonstra, né, que o interesse de fato não é esse. E assim, sabe, quem já participou de grupo de estudo sabe que a doutrina espírita é assim. Eu me lembro que, assim, eu venho de um berço católico, né? Então, assim, para mim é muito normal você ouvir e aceitar o que é imposto sem questionar. E assim, a doutrina espírita, essa resposta de que Kardec dá para esse crítico, né? Essa primeira extrato da resposta, que a resposta continua, é muito interessante, porque na doutrina espírita eu aprendi que eu preciso ver o contraditório até como reforçar as bases da minha fé na doutrina. Então, é importante que eu veja outras visões para entender onde essas visões são falhas ou caducas em determinados pontos. Então, quem já participou de estudo espírita vai saber disso, porque é uma coisa muito comum. É normal a gente se questionar, a gente se queixar. Eu estava aqui em dúvida, que a gente começou a gravar essa pergunta, mas não, na verdade não estava gravando, né? A gente só estava conversando sobre ela. Mas eu acho que foi nesse ponto que eu comentei, que quando eu comecei a estudar a doutrina,
eu tinha um médico, um determinado médico, que tinha tido um problema muito grave na família e que estava buscando respostas, e ele foi buscar justamente na casa espírita. Então ele foi lá, da mesma turma que a minha, no estudo introdutório da doutrina espírita, né? E foi muito interessante, foi muito rico para mim, porque era alguém que não acreditava em Deus. Então, o tempo todo durante o curso, ele fazia esses questionamentos, que eram questionamentos dele, sobre a existência de Deus. E ao final, até hoje, de vez em quando eu vou na casa espírita que eu comecei, e ele está lá assistindo uma palestra ou participando de alguma atividade. Então, assim, é muito interessante, é muito importante que a gente, de fato, se depare com as opiniões contraditórias. Isso é uma postura que ela já nos mostra aqui que ela vem da raiz, né? Da base da doutrina espírita com Kardec. E muito dessa contradição, muito desse embate, né, na verdade, contra o espiritismo, foi o que, na verdade, acendeu, né, a curiosidade sobre ele. Ajudou muito. Eles não tinham a intenção de ajudar de forma alguma, mas ajudou muito a divulgação da doutrina espírita, a curiosidade, né, a procura pelo o que é o espiritismo. Tanto que Kardec fala, né? Pode falar. Desejo-lhe grande circulação, porque assim ele nos servirá de prospecto e de anúncio. Então, não adiantaria objeções por algo que é uma postura muito interessante, né? Porque assim... Quando houve E firme, né? Pode falar, Léo. Não, quando houve aquela... Esqueci agora o nome. Mas quando houve aquela... queimaram os livros o Alto da Fé de Barcelona. Barcelona. Então, quando foi queimada, a postura de Kardec foi vocês queimaram, né? Vocês podem queimar os livros, mas não vão queimar as ideias. Né? O espiritismo, muito pelo contrário, eu sabia que a partir dali muitas pessoas iam ter interesse na doutrina espírita. Muito. Então, Kardec estava preparado. E é engraçado que na época, o Kardec indignado, né? Ele mostra que pagou todos os tributos, fez tudo dentro da legalidade, nada ilegal, né? Indignado, assim, pensou até em tomar um posicionamento, aí veio uma intuição que não, né? Aí ele se resguardou, né? De fato, o Alto da Fé de Barcelona, todo mundo queria saber o que estava sendo queimado ali. Que estão queimando o quê aí, né? Peraí, por que estão queimando, né? Se você queima, o proibido, você gera curiosidade. Chamou a atenção. Josias, eu vi uma mensagem do Josias, eu acho que a internet dele voltou ao normal. Quando ele assim que ligar a câmera, eu adiciono ele à tela. Mas o que eu ia falando é que essa postura é uma postura de muita convicção, né? Você vai queimar os livros, você vai publicar um livro, né? Porque assim, se Kardec tivesse a mínima dúvida, ele iria dizer, não, não, vamos conversar aqui que eu ainda preciso amadurecer as ideias. Mas ele estava tão convicto da sua ideia, ele carregava tanto o seu ideal, né, que ele disse, não tem forma nenhuma, é uma obra, nunca que eu vou querer ficar muito triste de impedir a publicação dessa obra. Isso é fantástico, é uma postura que eu particularmente acho fantástica, né? Ele não tem medo nenhum. Ele não tem medo de ser questionado, nenhum medo de ser confrontado. Né? Ele não tem medo, simples assim. Pois é. Josias? Não normalizou. Tá me ouvindo? Tá ruim. Que tá parado. É verdade, Josias. A gente não consegue me ouvir. Eu estou muito bem, sem cortes, né? Eu não sei Agora como está a minha transmissão. Não foi a mensagem que ele deixou lá atrás. Então volta. Vamos seguindo. Vamos lá. É a continuação da resposta, né? Ele fala: Isso. Quando uma coisa é atacada, logo desperta a atenção das pessoas. Há muita gente que quer ver os prós e os contras. E a crítica faz aparecer a verdade, mesmo aos olhos daqueles que não a procuravam ali.
É assim que muitas vezes, sem querer, se faz propaganda daquilo que se quer combater. Por outro lado, a questão dos espíritos, ela é tão palpitante, choca de tal modo a curiosidade, que basta assinalá-la a atenção para que nasça o desejo de aprofundá-la. É isso aí. E o friso, de fato, né, feito na tela da projeção do trecho, é o que nos dá essa consubstanciação, né? A crítica, de fato, ela vai aguçar essa possibilidade vai chamar atenção aquilo que aparentemente eram tidos como fenômenos, mas que existia e existe por trás uma base fundamentada. Então, analisar os prós e os contras, argumentar, né, colocarmos-nos diante como forma de questionamento acerca daquilo é importante, constrói. Mas as objeções, porventura, né, lançadas, não seria visto como uma forma de combate, levando-nos à estagnação, mas uma mola propulsora, né, a dar esse mecanismo, essa guinada nas possibilidades de se analisar criticamente, né, e chegar Gente, às conclusões. E eu só reforço, sabe, e que ressalta aqui aos meus olhos nesse trecho, é a busca pela verdade de fato, sabe? Você vê aqui a postura de alguém que não quer impor convicção, que não quer convencer a ninguém das suas opiniões. Você vê alguém aqui em busca da verdade. E nesse trecho que foi destacado aqui, fala isso. A crítica faz aparecer a verdade, mesmo os olhos daquele que não a procurava ali. Aqui ele está falando de coisas que aconteceram na história, pessoas que foram provar, grandes mentes à época, que foram provar que aquilo tudo era uma farsa e que acabaram se convertendo, né? Que mesmo sem querer, como é colocado aqui, encontraram. Mesmo quem não estava procurando, acabou encontrando respostas, né? E essa postura é uma postura que deve ser sempre abraçada, sabe? É uma postura muito interessante de quem carrega consigo a sua convicção, de quem não teme, de quem não tem dúvidas e está o tempo todo botando à prova. É como a frase do próprio Kardec, e vocês vão me ajudar caso eu esqueça, né? Que ele diz que mais ou menos assim, fazendo um arremedo que a minha memória não está muito boa, mas a verdade só é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Então, desde aquele período mais atrasado até aquele período mais avançado da evolução. E essa busca por colocar à prova, por colocar ao debate, por abrir para questionamentos, é até uma forma também de construção de conhecimento, para quem não conhece e para quem já conhece e está se aprimorando. Porque quando... Fale, Ari. Pode falar, Ari. Porque quando ele fala, né, a questão dos espíritos é, por outro lado, tão palpitante de interesse que choca a tal ponto a curiosidade, quando nesse ínterim ele cita a questão de assinalarmos-nos com atenção para que nasça esse desejo de aprofundamento, é no sentido também, em outras palavras, do aprofundamento e da necessidade que cada indivíduo, diante dos seus próprios questionamentos acerca da doutrina dos espíritos, venha a trazer à tona. Então, num determinado tempo, naquele exato momento, vai se tornar tão palpitante que o desejo de aprofundar, de saber, de conhecer, de procurar, de buscar, ele vai se fazer ali uma busca constante, né? Então, também tem muito a demonstrar a clareza dessa proposição que Kardec coloca, né? Vai lá, Léo.
Na verdade, é sobre o que você chamou a atenção, sobre a postura de Kardec, né? De se colocar com muita firmeza, né? Sem medo, sem fugir aos questionamentos. E interessante que a gente estudando a doutrina espírita, e não tem como não observarmos algumas atitudes de alguns espíritas, e aí e do estudo mesmo, com relação ao estudo mesmo, né? Com relação até àqueles que a gente conhece como o fascinado, né? Que a última coisa que ele quer é que você questione ele. Ele não quer que você questione ele de forma alguma. E aí, geralmente ele se apresenta como alguém que domina o assunto. Ele domina a doutrina espírita como ninguém. Isso já bastaria, né? Para que, se nós tivéssemos só lido o que é o espiritismo, nós já teríamos entendido que a postura de Kardec, né, que foi quem codificou a doutrina espírita, desde o início estava longe disso. Ele jamais fugiria a um questionamento, ele jamais impediria alguém de questionar, jamais se ofenderia em ser questionado. Perfeito. Né? Tudo é estudo, tudo é estudo mesmo, e uma reflexão para cada um. É verdade. Esse livro, ele ensina muito sobre a conduta, né? E no relacionamento com o crítico, com os religiosos, com aqueles que estão fora da doutrina, né? Eu acho massa que ele inverte do cara, né, velho? Se quiser publica aí que você só vai me ajudar. Porque até agora você não falou nada de espiritismo, você só tá falando do seu ego, o que você acha. Se você publicar isso daí, a vergonha vai ser pra você, mas é bom que as pessoas vão ler a doutrina, né? E vão ver até que ponto você está certo, até que ponto você está errado. E a leitura da doutrina, para a época, ele era muito interessante, porque se você for olhar, esse livro foi publicado em 1859. Em 57 foi o Livro dos Espíritos, né? Ou seja, 2 anos depois ele vai lá e publica o que é o Espiritismo. O Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, ainda não estavam nem prontos, né? Nem publicados. Então ali ele jogou o alicerce dele. Das partes do Livro dos Espíritos, ele vai fazer o resto do Pentateuco. Então, assim, velho, se você quiser fazer alguma crítica, a gente vai fazer o famoso cara crachá. E vai ser bom, porque as pessoas vão saber que a essência do espiritismo não é o fenômeno, é a moralidade. Nós temos alguns termos técnicos, como perispírito, algumas definições que vocês precisam entender para poder falar e se posicionar. E você vai perceber que está equivocado. Então, assim, se vai ser mais um motivo para as pessoas conhecerem, irem ao Livro dos Espíritos para ler, que assim seja, meu filho. Você só vai estar me ajudando, né? E outra coisa, a verdade prevalece. Kardec, você muito bem colocou que Kardec, a linguagem de Kardec é uma linguagem que qualquer um poderia entender. Mas em vários momentos Kardec lembra, olha, mas é necessário estudar o espiritismo para se falar, é necessário, né, é necessário se aprofundar para poder falar com embasamento. Ele vai falando, ele dá a dica, né? Mas o crítico nem está muito interessado. E outra, veria que o espiritismo, a percepção do espiritismo e dos fenômenos que alguns fazem piadas, outros fazem críticas, na realidade são as leis naturais. Certo? Ela não está distante da física, da biologia, da ciência da natureza, não está longe disso. Então, qualquer leitura que você fizer, você vai ver que a gente não é uma ilusão, não é um espaço de loucura, não é um espaço de devaneios. Então, pode fazer a crítica. As pessoas vão querer saber o que nós propriamente falamos, né? E a verdade prevalece. Né? Vamos seguindo. Ainda a resposta de Não, encerra. Agora é uma outra pergunta. Isso. Então, segundo o vosso entendimento, a crítica para nada serve? A opinião pública não vale coisa alguma? Eu sempre olhei para esse crítico como um jornalista, não sei porquê. Mas enfim, né? Eu sempre para ele como se ele fosse chatinho. Ele é chatinho. Ele entende que ele é chatinho. Porque ele de vez em quando fica dando uma de bonzinho, aí de repente vem, quer dizer que você não vai aceitar crítica. Ninguém pode criticar. Kardec nem falou sobre isso. Eu vou usar um eufemismo. Eu acho ele indolente, assim, sabe? Ele é chato. Vou me abraçar o meu ego e vou fazer entrevista, né? Porque eu não vou ler nada sobre isso aí. Ele que me prova. Se não provar, tá errado. Mas assim, isso só corrobora
E aqui você vê a coerência da obra, fazendo uma análise da coerência literária, você vê que é exatamente o que a gente falou no prelúdio. Kardec, Exato, era o que publica isso, eu ia falar. ele publica essa, Verdade. isso dizendo, olha, como Exato. tem muita gente interessado em saber sobre, mas não quer se aprofundar, não quer pesquisar, não quer ler, a gente vai aqui botar algumas respostas, algumas perguntas, Exato. algumas respostas para incentivar a leitura. E ele ainda diz, né, Edu, na fala do preâmbulo, que nos são constantemente dirigidas, que para ele seria uma perda de tempo, mas para que aquele que está iniciando traduz a simplicidade, em outras palavras, a essência dos princípios que a mesma está consubstanciando. Então, é algo que ele não precisaria estar repetindo de forma continuada e que ali estaria posto, né? E sabe o que eu acho interessante? Assim, o Kardec, mais uma prova da paciência dele, né? Posterior ao que é o Espiritismo, vai vir o Livro dos Médios, né? E ele separa o capítulo para falar dos distratores, né? E tem paciência maior do que você explicar um ser humano que o fenômeno é mediúnico, não é o músculo estralando. É o meu preferido, é do músculo estalante. É o meu preferido. Tem um trecho da Revista Espírita que fala desse músculo. Tem paciência maior do que explicar que não é o músculo. Então explique para quem está vendo e quem não sabe, que nem eu. Eu estou aqui na posição de que eu não sei disso, não. Porque um dos fenômenos mediúnicos são os estralos que vão acontecendo em alguns ambientes, certo? Os médios estão reservados a um espaço e vão surgindo barulhos, né? E são os espíritos realizando esses efeitos que nós chamamos de físico. Então, um dos críticos a Kardec, com toda essa metodologia montada, por não aceitar o fenômeno mediúnico, colocá-lo na condição de fantasia ou de que não merece nenhum crédito, ele vai dizer que isso não passa dos músculos estralando dos médios. Eu já vi de tudo. Agora, músculo estralar, pode até existir eu, que sou um leigo. Mas Kardec vai lá e explica que não são os músculos estralando que fazem este barulho, né? Então, assim, tem explicação maior do que essa. Aparentemente pode ser besteira, né? Mas não sei se vocês viram que mais tarde as irmãs Fox vão descobrir que elas tinham umas técnicas e tal, né? Sim. Umas técnicas de burlar o processo, né? Que faz esses fenômenos. Que as irmãs Fox, ela tinha todo um potencial, mas ela vai desviar do caminho e descobrem que elas tinham umas técnicas de com os pés, com os dedos, né? Na época, as casas feitas de madeira, então elas tinham as técnicas para fazer esses barulhos e supostamente ser um fenômeno de efeito físico. Só que mais tarde, eu achei massa isso, né? Quando você vê a descrição do William Crook, quando ele vai fazer a experiência com as irmãs Crook, ele praticamente isola ela do chão de tudo, né? E mesmo assim, o fenômeno ele acontece. Então, é uma prova de que, por mais que ela tenha uma potencialidade, ela tenha posta de lado, o fenômeno aconteceu com vamos dizer assim, uma influência física, psíquica delas, né? Só que aí Kardec, pacientemente, voltando para a questão do músculo estralante, ele vai lá e explica que não há essa possibilidade do músculo estralante, né? E até hoje eu pergunto ao fisioterapeuta, você diz assim, o osso estrala, agora músculo, até hoje não está vendo. E aqui uma observação interessante dentro dessa explicação do Anderson. É importante a gente considerar, para quem tá, a gente, como a gente estuda, a gente já tem esse entendimento, mas é importante para quem está nos ouvindo, para quem está iniciando agora, é importante dizer que os fenômenos espíritas, eles não podem ser estudados da mesma forma que os fenômenos físicos da natureza. Por quê? Os fenômenos espíritas, eles são precedidos por uma inteligência que é dotada de vontade, de querer. Né? Então, assim, aquela época, utilizando até isso me remete, foi o seu comentário sobre as irmãs Fox, foi isso que me remeteu a essa questão. É o seguinte, à época, aquelas meninas que tiveram uma importância muito grande começaram a fazer espetáculos, né, e a obter vantagens em virtude daquele dom que receberam.
Então, obviamente que nem em todos os momentos os espíritos estavam ali para se comunicar, ou pelo menos não os espíritos que estavam naquele objetivo de falar da imortalidade, que eu acho que é a grande mensagem que aqueles fenômenos iniciais passaram, né? E obviamente que quando isso acontece com todo médium, quando o médium começa a destoar da sua missão inicial, a mediunidade dele pode ser suspensa, né? A mediunidade dele, ele pode parar de produzir os fenômenos. E obviamente que eu imagino que aconteceu com essas meninas, como aconteceram também com outros médios na história, acabaram indo para o caminho da mistificação, porque fizeram da doutrina, né? Fizeram daquilo que receberam da doutrina, não, daquilo que receberam, né, objeto de saciedade dos interesses individuais. E os desígnios de Deus não repousam, não trabalham para a proliferação dos interesses pessoais. São, obviamente, interesses da coletividade maior. Então, vamos seguir a resposta? Vamos lá. Quem é que responde? Isso, vai. Não considero a crítica como uma expressão da opinião pública, mas como um juízo individual que bem pode enganar-se. Lede a história e vereis quantos trabalhos importantes foram criticados ao aparecer, sem que isso os excluísse do número das grandes obras. Mas quando uma coisa é má, não há elogio que a torne boa. É aquela máxima, né, que a gente encontra até no próprio Evangelho. Reconhece-se os verdadeiros frutos, né, por aquilo que eles produzem. Né? Se bons, vão proliferar bons frutos. Se maus, maus frutos. Então, não tem como haver essa confusão nesse sentido, né? Verdade. E aqui um conceito interessante, que é o conceito da opinião pública, né? E é uma coisa que a gente até a gente é um fenômeno que a gente observa até nos dias atuais, né? Essa questão da opinião pública. São pessoas, porque hoje a gente não tem uma opinião pública formada. Você não tem uma unicidade de opiniões coletivas, ou uma grande maioria de pessoas, né? A gente está polarizado entre opiniões e tudo. E é interessante como muitas pessoas querem se apropriar desse conceito de opinião pública para impor a sua convicção individual. São as guerras de narrativa, né? São aquelas pessoas que vão para a imprensa, para a internet, ou para seja lá para onde for, e dizem o povo quer, ou o povo acha, quando na verdade quem quer e quem acha é ele, ou um pequeno grupo de pessoas que pensam como ele. Então, esse conceito de opinião pública, ele é muito relativo. E muito delicado. Então, todas as vezes que eu vejo, eu tento me vacinar, todas as vezes que eu vejo alguém falar porque o povo quer, eu tenho para trás. Porque quem é o povo? Que povo é esse? Ele está querendo falar de todo mundo? Né? E eu acho que Kardec ele joga muito com isso. A resposta dele também vai para esse lado. Também tem esse contexto. Exato. Alguém e cita, mais? né, a questão de quantos trabalhos importantes ao longo dos tempos, né, não foram sendo lançados e de importância, né, nós vamos verificar a intervenção dessas tidas opiniões públicas que de interesses e de opiniões particularistas, individualistas, maculam, né, toda uma conjuntura que expande para além daquilo que está sendo, né, colocado. Então, é preciso que a gente tenha cuidado, de fato, é preciso que nós que sejamos construtores de opiniões, mas num sentido crítico agregador, né, que tenham bases consubstanciadas para aquilo que a gente está se colocando, porque isso também vai dizer muito de nós e daquilo que a gente está disseminando. E mais uma coisa importante, eu acredito que eu já falei sobre isso em programas passados, mas só reforçando. Nós não precisamos
nos tornar escravos da nossa opinião, de pensamentos que externamos em determinados momentos da nossa história. Até porque ela sofre inúmeras influências, mutações, requer aquele dado momento que estamos vivenciando, é uma combinação de fatores, né, que levam, que eclodem ali naquele... Nós podemos falar do mesmo tema, do mesmo assunto, de uma mesma perspectiva há anos luz e termos algo, né, de inovador mesmo, de igualdade naquilo que a gente está colocando, mas sempre há esse contorno e essas várias possibilidades. Pois é, a opinião pode mudar, né? A opinião pode mudar. E é bom que mude, porque se ninguém quem é perfeito? Somos... Se alguém tá em casa e pensa, poxa, eu sou perfeito, meu amigo, você está por um caminho tão equivocado, né? A vida ainda tem tanto que vai te ensinar. Então, assim, partindo do pressuposto que nós somos extremamente falhos, é positivo que as nossas opiniões se modifiquem, porque isso pode ser, não que seja efetivamente, mas pode ser um indício de evolução, né? As experiências, as dores, os acontecimentos, aquilo que eu aprendo no dia a dia, na vida, nas escolas. A própria evolução, né? A própria guinada da evolução vai nos dando essa... É verdade. Vamos seguir ou mais alguma coisa? E Kardec continua. Se o espiritismo ele é uma falsidade, cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe que possa fazer dele uma mentira. Vosso livro será uma apreciação pessoal a refletir o vosso ponto de vista. A verdadeira opinião pública decidirá se julgastes com acerto. Procurarão examinar. Se mais tarde reconhecerem que vos enganastes, vosso livro se tornará ridículo com os que, até bem pouco tempo, foram publicados contra as teorias da circulação do sangue, da vacina e etc. Nesse momento, ele já inclina, né, o olhar, colocando o espiritismo em tela, né? Quando ele diz que se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se for uma verdade, não vai haver diatribe que possa dele fazer uma mentira, né? Ele conglomera com a ideia anteriormente lançada e que nos faz entender que, de fato, se ele for uma falsidade, ele não chega dizendo, não, ele é uma verdade. Ele diz que, se porventura for uma falsidade, vai cair por si mesmo, né? Não vai ter sustentáculo, não vai ter base consubstanciada para seguir em frente. Mas, em nenhum momento, né, nega essa possibilidade. E só para quem ficou curioso, né? Eu também fiquei, quando eu li, em saber o que é diatribe. Alguém sabe aqui? Diatribe. Eu fui pesquisar aqui, diatribe Eu já ouvi falar. Escrito ou discurso violento e injurioso, que acusa ou critica. Uhum. Eu particularmente acho interessante, né? Principalmente essa frase, se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se porém é uma verdade, não há, né, discurso, não há injúria que possa fazer dele uma mentira. A verdade é a verdade. Isso é um fato, né? O que é verdade, a verdade, ela não se modifica ao sabor das opiniões ou das preferências das pessoas. Como ele disse, seu livro pode até circular. Vão procurar examinar, mas se mais tarde for reconhecido, né, que ele é verdadeiramente uma farsa, vai se tornar ridículo. Então, não tem muito o que questionar. Não é. Se tem a falsidade maculada, vai cair por terra. Se é uma verdade, a própria crítica, né, construtiva vai dar esse contorno. E novamente eu trago para os nossos dias, né? Porque assim é uma coisa de muito cotidiano aqui, né? Se nós estamos equivocados,
não há nada que vá fazer com que os nossos erros sejam uma verdade. Não adianta impor, não adianta bradar, né? Tem gente que acaba adotando um discurso, uma fala mais agressiva para tentar impor a sua opinião. E muitas vezes é essa postura. E eu novamente ressalto a tranquilidade de Kardec nesse diálogo, Verdade. né? Nesse debate. Não, se o seu livro for verdade, se o Espiritismo é uma falsidade, naturalmente não tem nada, absolutamente nada que possa ser feito que vá fazer dele uma verdade absoluta, né? E o contrário também. Então, o livro, nesse contexto, é muito pessoal. E vocês vejam, uma análise. Eu não sei se esse livro, eu não conheço o contexto histórico. Eu não sei se esse livro chegou a ser publicado. Mas o que eu fico imaginando aqui, o que eu fico pensando é que quantos estudos, quantas pessoas se debruçaram sobre essa temática em tratar dessas contradições, sabe? O quanto esses textos eles instigaram a curiosidade e a vontade das pessoas em se aprofundar. Não, isso aqui está tratando sobre a questão do magnetismo. O que é o magnetismo? Vou me aprofundar no magnetismo. Né? O quanto isso concitou as pessoas a mergulharem e conhecerem melhor a doutrina dos espíritos. Né? É isso. Se choca a curiosidade, né, natural, que, consequentemente, vai dar esse impulso, né, de aprofundar, de buscar. Então, é meio que consequencial, né? Isso. Então, vamos seguir. Ainda na resposta, né, ele fala: esquecia-me, porém, de que ieis tratar a questão ex professo, o que equivale a dizer que a estudastes sobre todos os seus aspectos, que vistes tudo o que se pode ver, lestes tudo o que se tem escrito sobre a matéria, analisastes e comparastes as diversas opiniões, que vos achastes nas melhores condições de observação pessoal, que durante anos lhe consagrastes as vossas vigílias, em suma, que nada desprezastes para chegar a aconteceu, se sois um homem sério, porque somente aquele delayzinho. Somente aquele que fez tudo isso tem o direito. Quando em miúdos ele diz: se você conseguiu perpassar todos esses aspectos, você se coloca como uma pessoa séria, que seguiu paulatinamente todos esses aspectos, então, de fato, não há, né, objeção alguma a se fazer. Caso contrário, não tem valoração. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse ponto? Não, assim, só que eu também queria só um pouquinho. É rapidinho, viu, Anderson? É só assim, reforçando que essa partezinha, né, esse parágrafozinho, na verdade foi ele mesmo, né, que falou que a escrita dele seria ex professo, né? Foi ele quem falou, né? Kardec só, com toda a sua inteligência, né, ele só lembrou, Compartilhou, exato, lembrou a ele, foi Vossa Senhoria que disse que ia se aprofundar. E estudou sobre todas as faces. Na doutrina espírita, a gente não pode deixar passar nenhuma palavra. Todas as palavras, elas assim, são muito importantes. Então, Kardec fala aqui, né, que ele coloca assim, a forma... Eu acho que se eu fosse esse crítico, eu dizia tchau, Kardec, e até logo eu não ia mais falar com ele, não, porque eu ia ficar magoada, porque eu sou melindrosa. Porque ele coloca aqui, né, aí ele bota tudo. Desde tudo que se tem escrito sobre a matéria, analisastes e comparaste as diversas opiniões que vos achaste nas melhores condições de observação pessoal. Ainda deu a dica de como fazer para chegar a essa completude, exato, né?
Ele deu a dica, mas porque ele disse lá que já sabia, né? Eu já tinha feito, durante sobre todos os pontos. não é isso? Porque durante anos lhe consagraste as vossas vigílias. Em suma, que nada, aí vem de novo, Nada a outra palavrinha, desprezado. nada desprezaste. Né? Nada desprezaste para chegar à constatação da verdade. É verdade. Aí eu devo crer que assim aconteceu. Se sou um homem sério. Olha, Kardec acaba com, assim, sem querer, porque a gente sabe que Kardec é um homem sério. Então, essas palavras, elas não foram para serem ofensivas ou para o outro ficar com medo, não. Ele simplesmente falou ali do que, no mesmo nível que eles estavam conversando, né? No nível intelectual que eles dois estavam conversando. E Kardec provou que se conhece as palavras, né? Anderson? Pronto. Bom, já acho que o Kardec aí já começa a se afastar um pouco desse diálogo do senso comum, né? De fato, a opinião, ela tem uma carga muito grande de subjetividade, né? O problema é que Ele já sai um pouco da superficialidade, né? E assim, quando você é um homem de ciência, como o próprio Kardec era, porque a gente também tem que ter cuidado ao definir a opinião para não colocar o espiritismo na condição também de opinião. Relativizar e subjetivizar, relativizar demais. Porque quando você trata de ciência, você precisa de uma fundamentação, né? E aqui o Kardec ele foi muito feliz, ele agiu como um homem de ciência, né? Ciência e filosofia, né? Não deixando de lado o aspecto religioso. Mas quando ele diz, filho de Deus, tua opinião é esta. Só que, para isso, tu precisa ter crivo. Para isso, tu precisa ter critérios. Para isso, tu precisa ter referências. E tu analisou, você leu tudo, você contextualizou o espiritismo, você contextualizou as fontes, se você tem total conhecimento de causa, você tem conhecimento técnico, você tem fundamentação para isso. E esse parágrafo, para mim, o Kardec ele vai colocar um crivo. Se você acha que pode falar, fale. Fica à vontade. Eu não vou empatar e vai ser até bom, porque as pessoas vão querer conhecer. E quando elas forem conhecer, elas verão que o espiritismo, o aspecto científico e filosófico, vai dar vamos dizer assim, uma validade para o olhar da Terra, para o olhar desses homens mais criteriosos, porque nós também temos crivos. Tanto é que ele de forma bem inteligente, né, Anderson, quando ele diz, esquecia-me, porém, que ias tratar a questão ex-professo. Então, ele fala da própria fala do crítico, né? Tem um nome, tem um nome o autor, mas tentar reduzir o espiritismo à cabeça de um ser humano, não, nós temos crivo, tá entendendo? Nós temos métodos, nós temos referências, que estas referências fazem dela uma ciência, não livre de críticas, não senhora do conhecimento, da verdade, que apesar de nós sabermos que é a verdade, né? Mas se você quiser olhar com o olhar da Terra, venha, agora tem esses critérios aqui, para você ter o mínimo de autoridade intelectual para você fazer qualquer crítica ao espiritismo. Vamos correr para a gente concluir essa resposta de Kardec. Estamos nos aproximando já do limite do nosso horário. Que juízo formarias de um homem que se arvorasse em censor de uma obra literária ou de um quadro, embora não conhecesse a literatura nem houvesse estudado a pura? É de lógica elementar que o crítico conheça, não superficialmente, mas a fundo, aquilo de que fala, sem o que a sua opinião não terá valor algum. Para combater um cálculo, é preciso que se lhe oponha outro cálculo, o que exige saber calcular. O crítico não deve limitar-se a dizer que tal coisa é boa ou é má. É preciso que justifique a própria opinião por meio de uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os princípios da arte ou da ciência a que pertence o objeto da crítica. Como poderá fazê-lo se ignora esses princípios? Podereis apreciar as qualidades ou os defeitos de determinada máquina se não conheceis a mecânica? Não. Então, continua. Pois bem, o vosso juízo acerca do espiritismo, que aliás não conheceis, não teria mais valor do que a opinião que emitisseis sobre a aludida máquina.
a cada passo, seríeis apanhado em flagrante delito de ignorância, porque aqueles que têm estudado a matéria logo verão que a desconheceis, concluindo, por conseguinte, que não sois um homem sério ou que agis de má fé. Quer num caso, quer noutro, arriscai-vos a receber desmentido pouco lisonjeiro ao vosso amor próprio. Eu me segurei para não ir falando isso, né? Para não dar o spoiler, né? Mas Kardec agora disse, velho, tu não tem autoridade moral, ou desculpa, intelectual, para falar do espiritismo. Porque até agora, essa é a 7ª pergunta. Até agora tu não tocaste em um ponto específico do espiritismo. Tu só vai se expor com isso daí, porque quando buscaram o espiritismo era que você não teve nenhuma análise mínima sobre o espiritismo. E ele é categórico aqui, né, quando ele diz, podereis apreciar as qualidades ou os defeitos de uma determinada máquina, se não conheceis a mecânica? Ele não deixou de responder, não tem como. Né? E isso serve para nós também espíritas, que quando a gente não souber de alguma coisa, a gente diz, não sabe. Né? Se a gente não souber, não sei. Melhor do que de alguma forma ferir ou distorcer a doutrina, né? Exato. Me chama a atenção algumas fases desse texto, né? Como Kardec coloca, isso serve para todo mundo que critica, né? É de lógica elementar que o crítico conheça, não superficialmente, mas a fundo, aquilo de que fala, sem o que sua opinião não terá valor algum. A gente até já comentou sobre isso um pouco em episódios anteriores, que geralmente a gente costuma a dar autoridade a figuras que têm conhecimento em determinado ramo da ciência, ou em determinado âmbito do saber, de maneira geral. Mas o fato de alguém ter um conhecimento sobre determinado ramo da ciência, ou o fato de alguém ser uma pessoa notória em algum ponto, não confere figura de autoridade para falar sobre aquilo que não sabe. É a mesma coisa de você pegar um gênio da matemática e dar a autoridade sobre as opiniões que ele tem sobre literatura, sobre biologia, ou seja lá o que for. Se ele não conhecer profundamente o tema, a opinião dele será semelhante à opinião de qualquer leigo sobre aquela matéria, sobre aquele ponto de vista. Isso é muito importante. E uma outra frase que eu peguei, que eu achei também muito pontual, ainda falando sobre os críticos, quando Kardec diz, o crítico não deve limitar-se a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que justifique a própria opinião por meio de uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os princípios da arte ou da ciência que pertence o objeto da crítica. Então eu não posso chegar e dizer, não, eu não concordo. Mas por que eu não concordo? Não sei, porque eu não concordo. Ou porque eu não gostei. Né? É preciso que a opinião seja clara. Que a opinião ela venha... Tenha consubstanciação. Exatamente. Nos princípios da ciência que você está criticando. Na arte da ciência que é o objeto da sua crítica. É preciso que você faça isso de maneira, como é que eu posso dizer, profunda, e não que seja apenas sua opinião. Que é uma coisa que eu particularmente, eu vejo com muita frequência as pessoas opinando a sua opinião pessoal. Mas uma verdade vamos absoluta, fazer uma análise, né? Como se fosse uma verdade absoluta. Mas e a parte técnica? E a desconstrução de argumentos? Né? E as bases, né, daquilo que você está falando? Onde estão? É o gosto? Porque o gosto é algo muito relativo. Eu gosto de macarrão, tem gente que gosta de macarrão, tem gente que não gosta, por exemplo. Mais alguma coisa, gente? Sim, mais. Então, chegamos a mais um final, né, de mais um episódio aqui. Deixa eu cortar um pouquinho o áudio da área, que tem alguém batendo, tá muito animada a conversa aí. Eu acho que ela travou, não estou nem conseguindo voltar aqui. Então, assim,
A gente fica extremamente feliz em mais um episódio e a gente reforça que acompanhe, né, o nosso conteúdo, acompanhe aí os nossos bate-papos anteriores. Pedimos que vocês deixem mensagens, deixem perguntas, fiquem à vontade para perguntar, que a gente, assim que possível, vai responder. Se inscreva no canal da Federação ou se inscreva aí no Spotify, no Trocando Ideias Espíritas ou qualquer outro reprodutor de podcast que vocês estejam eventualmente escutando esse áudio, né? Então, com muita alegria que a gente encerra mais o programa. Tchauzinho a todos, muita Tchau, paz e pô. que Jesus nos abençoe.